Olá, a partir de agora está na tela do seu televisor o programa Dentro do Fato, que tem sempre a participação minha, Madruga. E a minha, Adir Seleski. E aqui, com muita honra, nós temos em nossa bancada o Maor Prolo, ele que é vereador pelo PMDB aqui em Francisco Beltrão. Sinta-se à vontade, Maor, ele que é meu companheiro de bancada, de oposição, inclusive ladeamos no mesmo lado naquele parlamento. Tem acompanhado ao seu lado, Preto, o bom mandato que você tem desempenhado junto à Câmara de Vereadores. Agora, em outubro, é eleição, e a tamanha surpresa que eu tive, com certeza, seus eleitores, e por que não dizer a população de Francisco Beltrão, é que vemos o registro da candidatura no cartório eleitoral do Maor Preto, mas ele não é candidato. E o povo quer saber, então, Preto, por que desistiu da candidatura de reeleição para vereador aqui em Francisco Beltrão? Tudo bem, Madruga? Tudo bem, Adir? Povo beltronense, o coração doído, Madruga. A gente trabalha com despachante, a gente tem autoescola. Foi uma decisão pessoal, Madruga. Uma vontade imensa, nasci num berço político, me criei num berço político, adoro Francisco Beltrão, sou muito bairrista, essa cidade é muito boa, nasci aqui e, se Deus quiser, vou morrer aqui. Eu fui para o lado pessoal, conversei em casa com a minha família, com meus filhos, com a minha mãe, que minha mãe hoje é minha mãe e meu pai ao mesmo tempo, que meu pai faz anos que não vive com nós. E tive uns amigos que vieram me pedir, me aconselhar, que eu estou no meu despachante pessoalmente, estou trabalhando na Madruga. Então, estou tendo, graças a Deus, muito serviço. Não tem como eu largar esse ano o meu despachante para mim ser recandidato de novo à política. O coração dói, porque tentei fazer um trabalho, acho que o povo vai avaliar o que a gente fez, mas é pessoal, Madruga, é uma decisão pessoal minha de, nesse ano, não ser candidato à reeleição nesse pleito que vai começar agora, né? Agora, Maor, o fato de você ter levado o seu nome a registro ao Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Regional Eleitoral, te coloca como apto a ser um candidato. Essa mudança se deu posterior ao registro ou esse registro foi contrário já à sua vontade? Quando eu fui registrar a candidatura foi numa convenção nossa que esteve ali no bairro da Cango. E eu fui lá como candidato. Depois daquele dia, começou me roendo, como é que eu iria fazer a campanha? Como é que eu iria conversar com meus eleitores? Como é que eu iria atender o povo? Eu, quando eu pego uma coisa, quando eu vou afinco, eu dou um boi para não entrar, mas dou uma boiada para não fugir. Assim, Adir, eu fazer uma campanha não ajudando e não saindo, não. Eu acredito que deve ser uma campanha completa. A gente tem que sair, visitar o eleitorado, visitar o pessoal, ver as necessidades de Francisco Beltrão e buscar o voto. E eu largar o meu escritório, largar a minha autoescola, largar a minha empresa que eu estou tendo, para fazer uma campanha, ou faria uma outra coisa. As duas coisas não conseguiria fazer. Então eu optei, né, a gente tem o nosso candidato, mas do partido, a prefeito, só que eu não vou optar para não ser candidato. Para não... 50%, não, eu tenho que ser 100% Beltrão, eu tenho que sair de coração e tentar a reeleição. Não adianta eu sair meio a meio, será que eu vou, será que eu não vou? Entende? É isso, Adir. Agora, Preto, tem um velho ditado popular dito por muitos caciques da política antiga desse país que fala que a gente entra na política por causa dos amigos e não sai da política por causa dos inimigos. Nesses 4 anos, quase 4 anos de mandato, Maor Preto construiu algumas inimizades por ter algumas posições políticas? Com certeza, Madruga. Eu vou fazer 40 anos esse ano. Eu fui 2 vezes ao fórum eleitoral da minha vida. E as 2 vezes que eu fui ao fórum foi por causa de política.
não vou falar nomes, mas eu fui ao fórum por adversários políticos, que eu pensava numa ideologia e eles pensavam em outra. Eu penso em fazer o bem a Francisco Beltrão. Fiz um projeto e esse projeto me levaram ao Ministério Público, não aceitaram, porque eu sou da oposição, será? Eu não tenho oposição, situação. Então o senhor fez o contrário, o senhor não permaneceu na política por causa dos inimigos, o senhor saiu da política para não confrontar com os inimigos políticos? Não necessariamente, Madruga. Eu não tenho medo. Uma coisa que quando a gente é criado pelo avô e pela avó, né, porque a minha mãe trabalhava e minha avó e minha avó me criaram. A gente é fala meio boiola, né? Não, eu não tenho medo, eu não tenho medo de ir para o fórum. Só estou dizendo que eu fui ao fórum por causa dos projetos que eu fiz. Então, medo da gente se crescer na política, não sei. É um benefício que a gente faz para Beltrão, aí vou. Não tenho medo, Madruga. Olha, pode vir quem vier, eu sou beltronense. Bom, Maur, nessa condição agora de você, me parece que já formalizou, oficializou a sua desistência como candidato. E eu estou diante de 2 vereadores de Francisco Beltrão, e eu acho que são os únicos 2 vereadores, o Madruga e o Maur Prolo, que não lançaram, então não estão concorrendo a uma reeleição aqui em Francisco Beltrão. E eu até me coloco agora como entrevistador dos 2 aqui, Madruga e Maur. Terminando esse mandato agora, o Madruga já teve um período maior, o Preto um pouco menor, mas os 2 foram vereadores de Francisco Beltrão. O fato de vocês 2 hoje não estarem colocando seus nomes para a concorrência é em função pessoal ou mágoa da política? Maur. Não tenho mágoa? Não, pessoal. O meu é pessoal. Eu sou meio contra, até os 8 que vão ficar, que vão para a reeleição, os outros vereadores, eu sou meio contra a reeleição de vereador. O papel de vereador eu fiz, o meu mandato de 4 anos eu fiz. Tenho sonhos futuros? Tenho. Mágoa da política? Nunca. Eu fui criado, meu avô Luiz Prolo foi prefeito de Inês Marques, Johnny Tomazoni foi vereador em Beltrão, Carlinhos, o vô, foi vereador em Beltrão, Ivo Tomazoni, tio, prefeito de Pato Branco, deputado. Está no sangue, não vou. Só que esse ano não tenho condição. Esse ano vamos cuidar do meu estabelecimento. Não vou fugir da política. Temos, de repente, Madruga, daqui 2 anos deputado, né, Madruga? Temos daqui 4 anos prefeito. Temos que pensar. Não vou correr. Está no sangue. Nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco, voltamos logo em seguida, não saio daí. Estamos falando com o vereador Preto, claro, falando sobre a desistência dele da candidatura à reeleição para o Parlamento Municipal de Francisco Beltrão, eleição que ocorre agora em outubro. Iniciamos o segundo bloco no programa Dentro do Fato, aqui na TV Beltrão, conversando com o vereador Maur Preto. Claro, estamos falando sobre a desistência dele da candidatura à reeleição para vereador. Adir, no bloco anterior você questionou o Preto, eu acho que eu fiquei também aí... Ficou devendo uma resposta, não só para ti, mas também como para todos os telespectadores que acompanham o programa do Fato e também aqueles que acompanham a vida orgânica da gente como político aqui em Francisco Beltrão. Não era segredo nenhum, a minha candidatura assim, foi muito bem definida antes de decidir as prévias dentro do meu partido. Eu dizia que se eu não passasse nas prévias, eu não seria candidato, mas não era por mágoa, que eu sempre tive uma determinação, que eu acho que o problema nesse país são os políticos que fazem do mandato uma profissão. Eu estou praticamente no 3º mandato, mas nunca fui à reeleição. Primeiro mandato eu era suplente, aí eu me candidatei a 2ª vez, fiquei titular da cadeira, aí fui candidato a prefeito, não me elegi, fiquei fora 4 anos, depois que eu busquei o 3º mandato como vereador. Se eu fosse candidato agora, se eu fosse decidir a reeleição, eu estaria descumprindo com aquela regra que eu tenho, que é não perpetuar no mandato várias reeleições. Respeito quem já está, vários mandatos, mas a minha opinião é essa. Eu acho que eu tenho que abrir espaço para novas lideranças, acho que essa é uma obrigação
da gente. E o líder não é aquele que fica usando espaço, o líder é aquele que sabe abrir espaço para as novas lideranças, dar oportunidade para outras pessoas em usar esse parlamento. Não há segredo nenhum para todos, Adir, e nem para o Preto e para ninguém, que a gente tem 3 pesquisas, feita a questão aí de mais de 30 dias atrás, eu ultrapassava praticamente a 10% das pesquisas, seria a maior votação da história de Francisco Beltrão, mas isso me dá uma tranquilidade, também poderia inibir muitas candidaturas dentro do meu partido, porque daí teria praticamente uma cadeira garantida, mas como eu mantive sempre a posição de não ser mais candidato, de abrir espaço, estou cumprindo com aquela posição que eu sempre tive. Agora, Preto, por algumas vezes ao longo desse seu mandato de vereador, nós conversamos pela Rádio Princesa e você até algumas vezes colocou uma posição que você tem uma pretensão um dia, de repente, não sei se vai levar isso a efeito ou não, mas tem uma vontade de ser prefeito de Francisco Beltrão. E até a gente imaginava que exatamente seria uma caminhada, então, em busca desse teu sonho e você ser candidato à reeleição como vereador. Permanece esse projeto, essa vocação, essa vontade de um dia ser o administrador de Francisco Beltrão, Preto? Sonho, tenho esse sonho, com certeza. Eu penso Beltrão, eu imagino Beltrão daqui 30 anos, 40 anos. Vamos analisar Beltrão daqui 4 anos. Temos de um lado Cordaço, Dona Lourdes. Do outro lado Neto e Xirea. E daqui 4 anos, teremos candidato a vice? Se o Neto ganhar, teoricamente o Xirea. Se o Cordaço ganhar, será que a Dona Lourdes vai querer ser prefeito? Pegando uma liderança nova em Francisco Beltrão, Madruga, quem que nós temos? Você pega Pato Branco hoje, eu sou bairrista, eu digo que Pato Branco é quilômetro 52, eu sou nascido em Beltrão. Mas Pato Branco nós temos 2 secretários de Estado, nós temos o Guto Silva, que está na Casa Civil. Beltrão, quem que nós temos? Nós temos o líder do governo, que é o Traiano, que está lá, e lideranças novas. Quem que nós temos? Eu tenho um sonho, Dir. Meu sonho, na pesquisa, o Madruga estava falando que ele está em primeiro ou segundo. Eu estou perto dele, 4º ou 5º nas pesquisas. Teoricamente, no meu partido, se eu fosse candidato, poderia ser o mais votado? Não sei. Será que eu vou deixar? Será que eu vou ir? Eu estou esperando, eu quero pegar o meu ciclo de vida, o meu aprendizado. Quando eu fiz a faculdade de administração, eu já pensava para frente, já pensava no futuro, já pensava em administrar. Agora, para te falar em questão eu também questionei a necessidade e a importância de abrir espaço para as novas lideranças. Você citou, fez algumas referências. A pergunta é, por que Francisco Beltrão não se renova as lideranças, tanto dos movimentos sociais, mas principalmente dentro dos partidos políticos? Qual a sua avaliação? Eu fui criado pelo Luiz Prolo. O meu avô era um guru. Eu acho que em Beltrão, nos partidos políticos, sem distinção, tem muitos gurus. Muitas pessoas que querem mandar na política de Francisco Beltrão. Eu acredito, Adir. Em todos os partidos? Em todos os partidos. Quando surge uma liderança nova, será que eles querem abafar? Não querem deixar que se crie umas ideias novas? Eu penso que deveria ser criado, deveria ter mais oportunidade. Pessoas mais jovens que eu digo de 30, 40, pessoas com o intuito de ajudar Francisco Beltrão, de trazer coisa para Francisco Beltrão. Agora, Preto, quando você fala em formação de liderança, você citou essa situação hoje de patobranquenses que ocupam alguns cargos no governo do Estado, inclusive 2 secretários de Estado de Pato Branco que estão lá, outros em algumas outras funções já do 2º, 3º escalão, e Beltrão não tem essa mesma quantidade. Você acha que conseguir também essas cadeiras, essas indicações num governo do Estado também fomenta a formação de lideranças? Eu acredito que sim. Eu acho que fomenta. O subchefe da Casa Civil é de Capanema. Concorda comigo? Lá em Brasília. Nós aqui em Beltrão vamos trazer quem? Vamos criar quem? Se não deixa. Você pega um secretariado de Beltrão, envelhecido secretariado. Você pega os vereadores em Beltrão hoje, envelhecido. Existe criação de novas lideranças? Está sendo criado novas lideranças?
Outra pergunta que eu me faço, Madruga, para nós deixamos que criar novas lideranças? Não, né? E agora, nessa linha que você tem colocado com muita propriedade, a questão de abrir espaço, eu tenho visto agora aí, Edir, também a dificuldade que os partidos têm de arranjar ou arrumar candidatos para suprir o número de registro. E vai demorar muito tempo que não vai ter mais candidato a vereador. O povo não está mais disposto. Eu quero aqui uma opinião sua. Martin Luther King dizia assim que a gente não tem que ter medo do grito das pessoas más, mas a gente tem que ter medo do silêncio das pessoas boas. As pessoas boas, como o senhor que tem intuito, que pensa na coletividade, não preocupa dessas pessoas ficarem se afastando de todo esse processo democrático e deixar só as pessoas de má índole participar do processo eleitoral? Isso não é ruim para a construção da sociedade? É muito ruim. É terrível, terrível. Hoje a população do Brasil vê os políticos como ladrão. Nós conversamos na Câmara de Vereadores, os políticos são ladrão. Eu não sou ladrão. Madruga não é ladrão. Vários políticos não são ladrão. Temos que criar a mentalidade. E essas pessoas que chamam o político de ladrão, cobrem desses políticos que são ladrão. As pessoas sabem quem são, aonde estão. Nós temos que criar a mentalidade do povo. Entende? Só para você ter uma ideia, você está uma pessoa, hoje ligou para mim no escritório, primeiro pediu se eu era candidato. Depois veio ver que se precisava um documento. Não, mas eu tenho 10 votos. Dá o documento? Quem que é corrupto? Eu? Ou você está entendendo? Tem o corrupto, tem o corruptor, né? Isso é isso que revolta a gente, e eu sempre tenho falado todo instante. Se tem gente que compra voto, é porque tem gente que vende. Eu acho que não tem que ser penalizado só quem compra. Acho que a penalização tem que ser multa de quem compra e de quem vende. Eu acho que se a gente começar assim, e através também de um processo mais avançado na educação, nós mudaríamos com certeza a história deste país. Mas chegamos ao final do nosso segundo bloco, voltamos logo em seguida, não saiam daí. Estamos falando com o vereador Preto sobre a não candidatura dele à reeleição agora em outubro. Iniciamos o terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato aqui na TV Beltrão, conversando com o vereador Maur Preto, claro, sobre a sua não candidatura para a reeleição aqui no Parlamento Municipal de Francisco Beltrão. Preto, nós já falamos por que você não foi candidato, já fazemos a análise da importância de criar novas lideranças, mas eu tenho acompanhado o seu mandato, aliás, foi muito bom, sou testemunha disso, mas eu tive a grata satisfação de acompanhar os grandes debates que o senhor travou lá naquele parlamento, que é a questão do trânsito de Francisco Beltrão. Qual é a avaliação que o senhor faz? O senhor saiu chateado por não ter conseguido aprovar as suas ideias? Como que o senhor vê todo nesse processo na questão do trânsito de Francisco Beltrão, já que o senhor milita nessa área? O trânsito em Beltrão, Madruga, até um cliente meu essa semana falou assim, vamos acabar com a faixa azul. Eu falei, não. Faixa azul nós não podemos acabar, nós temos que melhorar a faixa azul. Que tipo de melhoramento, Madruga? Temos que ensinar melhor os nossos agentes, que hoje são um pessoal que trabalha a sol, a chuva, tem que tirar o chapéu pelos agentes, tem que ter um salário um pouco melhor para esses agentes de trânsito, incluindo esse salário, um psicólogo, algumas pessoas que ajudariam essas pessoas ao atendimento a pessoas que vêm de fora. A pessoa quando vem de fora para Beltrão, ele vem para gastar. Ele vem para gastar o seu dinheirinho para ter, não para levar multa. Não podemos que a pessoa vem para Beltrão comprar uma loja e levar uma multa. O trânsito em Beltrão, trânsito do mundo. Madruga, 20 anos atrás nós tínhamos 5, 6, 10 mil carros. Hoje nós somos de 80 mil pessoas e temos 44 mil carros. Onde nós vamos colocar? As nossas ruas, a Júlia Cis Cavalheiro, há 40 anos atrás, era o mesmo tamanho. 40 anos atrás, o mesmo tamanho. A Júlia Cis é o mesmo tamanho de hoje. E os carros? Vamos pôr aonde os carros? Só tem um dado até para clarear essa discussão e essa tua preocupação, Maria. Neste dia 19 de julho, quinta-feira, foi publicado em vários artigos, em vários jornais,
e eu li no jornal Folha de Londrina, um dado do Ministério da Saúde que mostra as cidades mais violentas no trânsito. E pasmem, Francisco Beltrão é a segunda cidade mais violenta no trânsito, envolvendo pessoas, ou jovens de 0 a 19 anos. Um número assustador, eu fiquei estarrecido ao ver essa situação. Francisco Beltrão figura ali em segundo lugar com um número de mortes de 0 a 19 anos de idade no trânsito. Em todas as faixas etárias de idade, até para ilustrar melhor, a informação ocupa o 19º lugar. É um absurdo, né? Não é, como diz outro, não é em vão uma preocupação sua. Agora, precisamos, digamos assim, encampar essa briga coletivamente, todo mundo, porque é uma situação que nós estamos morrendo, nossos filhos estão morrendo por conta disso. O que saiu errado para que isso acontecesse, eu não sei, mas algo precisa ser feito. Até na proposta aí, a Dir Preto tem debatido e a gente tem feito parceria no debate, que a gente acha que a questão do trânsito, a faixa azul tem que ser, um mal necessário, né? Sim, mas ela tem que ser na função educativa. O senhor concorda que deveria dar a questão de um intervalo, né, um espaço de 10 a 15 minutos, e em vez de multar aquele valor de R$5, o senhor não acharia que seria bom dar em valor de cartão, em valores em relação ao dinheiro dar o cartão, como é feito aqui em Pato Branco? Também não seria assim uma função educativa? O nosso projeto não passou. Então, Madruga, é complicado você tentar melhorar. Madruga, digo, para nós já, do trânsito, porque eu falo demais de trânsito, depois a gente acaba se arrependendo. Por que dá tantos acidentes de trânsito? Vou citar uma rua para vocês. A Rua da Padaria na União da Vitória, certo? Tem um sinaleiro. Como é que acontece acidente em sinaleiro? Tem explicação? Tem. Quando você pega o verde, ele fica o amarelo 2 segundos fica no vermelho. Se você mudar de 2 segundos do amarelo para o vermelho, se aumentar em 5 segundos, vai parar de acidentes. Estuda o trânsito, pega as pessoas e estudem o trânsito. Acaba as mortes, acaba muita coisa. As nossas ruas de Beltrão, você vai preferencial, para, não é, vai preferencial, para, não é. Uma outra questão do trânsito, eu gostaria, assim, o Adir é rotariano, como o Preto também, e o Rotary Canga, o qual que eu participo, está fazendo o desempenho de uma campanha esse ano, que é a questão da rotatória. Eu tenho acompanhado nas rotatórias que, assim, o que diz a legislação? Que tem preferência a quem está circulando. O fato é que quem vem, a velocidade que o pessoal está vindo, Preto, é para chegar primeiro. É aquele que quer chegar primeiro. E a preferência que a gente está defendendo no nosso Rotary é a preferência de que vem da boa vontade, ou seja, dar a preferência... deixa eu perder a palavra aí, Beto. Espera aí. Eu perdi a palavra. Não, deixa eu localizar aqui. A preferência... Bom senso. Voltei, Pedro. Peguei. Eu estou gripado. Então, a discussão que vem nessa rotatória, o que diz a legislação, é que a preferência é quem está circulando. O fato é que os condutores de veículos e motocicletas vêm rápido para chegar primeiro. E aí é que ocorrem os acidentes. E o Rotary nosso está dando a preferência, defendendo a tese da preferência do bom senso, que é você vir parar, que quem vai bater é aquele que vem à esquerda. Então, se você vir, dar uma parada e esperar, a gente reduz também muitos acidentes. E também é a questão da educação, Preto e Adir. O que a gente vê hoje, você está numa lateral, num acostamento, para você sair, ninguém que para. O que o senhor avalia isso? Educação. O bom senso tem que existir. As rotatórias, eu fico indignado, eu sou contra sinaleiro, sou contra lombada, sou a favor de faixa elevada. Algumas coisas temos que estudar em Beltrão, Madruga. Nós temos que sentar com pessoas, sentar com o Rotary, sentar com o OAB, sentar com a maçonaria, sentar toda uma rede e vamos estudar Francisco Beltrão. Não precisa de gente de Curitiba, de Brasília para estudar o que nós vamos fazer em Beltrão. Nós temos capacidade para isso. Nós temos que cuidar do nosso povo, das nossas crianças. Eu fico indignado em umas coisas em Beltrão, mas deixamos. Bom, antes de encerrar, só para finalizar, visto que o nosso tema hoje foi essa questão do Maor Prolo
não estar concorrendo nessas eleições, e o Maor colocou aqui que a política está no sangue, e foi dada uma parada estratégica, não concorrer agora à reeleição, mas o retorno virá. A vida política continua, Maor? Primeiro, família. Se eu vou sentar com a minha esposa, sentar com meus filhos, tenho um filho de 15 anos que precisa muito de mim, o meu menininho que vai fazer 11 anos também precisa, minha filha de 22 anos, a Priscila. Vou sentar primeiro com a família. Minha mãe, Magda, vou sentar com eles. Se eles acharem melhor daqui 4 anos ou daqui 2 anos a gente seguir uma vida política, uma vida para ajudar Francisco Beltrão, eu vou estar de pé aí a roda. Agora, se a família minha disser, Preto, não vá, eu não vou. A minha família vai decidir o que eu vou fazer. No meu sangue, eu tenho uma cena na minha vida, quando o falecido vô tomava chimarrão, vinha o Dr. Walter Pecuá, vinha o Nelson Meurer, vinha o João Arruda, tomar chimarrão com o vô e pediu como é que seria a eleição, como é que seria o Dr. Abdo José. Então eu fui criado escutando essas pessoas falar, escutando o que eles queriam para Francisco Beltrão, o bem. Hoje eu escutei e penso diferente. Hoje, Adir, Beltrão é uma cidade boa para morar? Sim, mas para quem tem 70, 80 anos. Para pessoas que têm 20, 30 anos, eu acho que não. Nós temos que trazer shopping para Francisco Beltrão, nós temos que trazer atrativos, nós temos que trazer muitas coisas. Beltrão precisa de muito atrativo, muitas... para diversificar para essas crianças nossas de 15 a 30 anos fugirem das drogas, fugirem da bebedeira, criar coisas, para criar entretenimento em Francisco Beltrão, para fugir. Eu fico indignado quando vejo uma criança de 10, 12 anos fumando crack, fumando cigarro. Então, eu na política, eu penso em Francisco Beltrão. Eu não vou ficar quieto, eu não vou me deixar de ser político. Eu não, o assistencialismo, a gente faz do Rotary. Você não estará ocupando cargos, mas não vai ficar passivo, né? Será um político sem mandato. Sem mandato. Mas, Preto, quero aqui agradecer a tua presença aqui no programa Dentro do Fato. Quero dizer assim que achei bacana essa sua referência que você dá à família. Eu acho que está precisando muito isso na família brasileira, mais integração, mais respeito, mais unidade. Eu acho que isso dá um exemplo importantíssimo. Quero desejar a você sucesso na tua vida familiar, profissional, e que Deus te ilumine, né? E que você continue sendo um político sem mandato, mas contribuindo com todas as organizações, lá no Rotary, nos movimentos sociais onde você participa. Quero agradecer sempre a participação do comunicador Adir Celeste, e em especial os nossos telespectadores, que nos têm dado uma audiência enorme aqui no programa Dentro do Fato. Eu tenho sempre dito que quando aumenta a audiência, aumenta também a nossa responsabilidade. Lembramos a todos que o programa Dentro do Fato vai ao ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 22 horas, na sua primeira edição, na segunda edição, no sábado, às 17 horas. Lembramos ainda que o nosso programa está na internet, acesse lá www.dentrodofato.com.br. Até lá e fiquem todos com Deus.